Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Eu sou Werner Bezerra e a gente explica essa brincadeira aqui com fundinho de verdade pra gente exaltar a identidade do povo sul-mato-grossense, porque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul são lugares diferentes há mais de 40 anos e as pessoas ainda confundem. Eu sou a Sabrina Baez e a gente está aqui hoje para contar histórias inspiradoras de pessoas comuns, como eu e você, que em algum momento da vida encontraram com o seu propósito. E quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente encontra o nosso propósito, a gente impacta não só a nossa vida, mas como a vida de outras pessoas. E a cada episódio, exploramos relatos de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram suas angústias e encontraram confiança para ser considerados referências. Nós queremos que essas histórias inspiradoras de alguma forma contribuam para a vida de vocês. A gente acredita que histórias compartilhadas, experiências compartilhadas podem guiar vocês para novas possibilidades. O que está acontecendo com a gente, né? Vamos lá, Sabrina? Vamos, e a gente quer convidar vocês a vir com a gente nessa jornada de descoberta, superação e transformação, para que você acredite que isso é possível acontecer na sua vida também. Bom, a gente já agradece aqui o nosso convidado, né, por ele estar aqui com a gente. Olha, eu vou precisar tomar uma água para ler tudo, aqui o currículo dele é extenso, mas eu vou ler, tá? Então, nosso convidado é empreendedor, gestor empresarial, gestor de marketing e vendas, mentor de negócios e carreiras, palestrante, formado em marketing com especialização em gestão de empresas, já passou por grandes empresas como Gazeta Mercantil, TV Morena. Atualmente é diretor regional da construtora Saraiva de Resende, fundador do projeto Café com Negócios, é famoso esse aqui, hein? Fundador do portal TEDx Educação, apresentador do programa Visão de Negócios na Morena FM, a voz dele é de locutor de rádio, cofundador do app Workout 365, coordenador da pós-graduação em Gestão de Negócios, Inovação e Liderança da Insted. Gente, se liga nessa pós aqui, é bem legal, hein? Embaixador do programa Cidade Empreendedora do Sebrae e ainda arruma tempo para sua própria empresa, Djan de Barros Gestão e Negócios. Então, vem com a gente tomar um tereré e conhecer o nosso querido convidado de hoje, o Djan de Barros. Tudo bem, Djan? Dá um alô pra galera aí. Tudo ótimo, é um prazer estar aqui, muito obrigado. Eu não vou falar bom dia agora, para não ter nenhum problema na gravação, porque se tivesse esse negócio de muito certinho, não fica legal. Então, NovoCast, muito obrigado. Esse talvez seja o podcast mais sul-mato-grossense que eu já tenha participado, que eu já tenha ouvido. Legal. E convido a todos para vir bater esse papo conosco aqui, nessa mesa e nesse momento de conhecimento e aprendizado juntos. Olha a voz de locutor mesmo. É a voz de locutor, alô. Bom, vamos começar então. A gente quer saber... É seu, querido, tá. Fica à vontade. A gente quer saber, Djan, sua ligação com o Estado. É água. É água. Você acha que vai ser normal um bate-papo hoje? A gente quer saber de onde você é, se você é daqui, onde você nasceu. Conta pra gente como que se deu a sua vinda pra cá, pro estado. Legal, eu vim para o estado. A minha família, eu tenho duas, a parte a divisão de família, né? A parte de pai é do Goiás. Eu nasci em Anápolis, Goiás. E logo com 4 para 5, 6 anos, a parte da família da minha mãe é de Mato Grosso do Sul. Eles se separaram, meu pai e minha mãe se separaram e ela voltou para casa, digamos assim, veio para Campo Grande para ficar perto dos pais e nós viemos para Campo Grande. Na verdade, eu acredito que eu sou sul-mato-grossense, né? Não só pelas origens da família, mas por esses longos anos de vida em Campo Grande. Sou apaixonado por Campo Grande, apaixonado pelo nosso Mato Grosso do Sul. Já andei muito aí por esse mundo, mas se falar mal do meu estado, do meu Mato Grosso do Sul, se não falar o sul do Mato Grosso do Sul, eu fico bravo. Então, assim, o estar em Mato Grosso do Sul, para mim, esse estado tem, para nós todos aqui, né, para o nosso novo cast, eu acredito que é algo, como é que eu posso falar? É algo... É de orgulho, né? Sim, a gente faz parte do crescimento do Estado. Eu tenho isso comigo, eu acredito que todos nós temos isso. Fazer parte dessa construção, dessa identidade sul-mato-grossense, tá na nossa raiz, tá no nosso churrasco, na nossa carne de sol, no nosso Pantanal, no nosso tereré. Enfim, é isso. Eu vim para cá muito novo, vim com 6 anos. 6 anos de idade. E já tinha vindo antes por conta de férias, não sei o que, mas aí a gente veio, como é que fala? De mala e cuia de tereré e de chimarrão.
lá por 1900 e nada, muito tempo atrás, 1982, que nós chegamos aqui. E foi uma chegada muito desafiadora, porque quando nós viemos, eu lembro até hoje, eu tenho imagem da rodoviária, coisa que vocês não sabem do que significa, da rodoviária antiga, né? Eu tenho certeza que vocês nem lembram disso. E nós descemos na rodoviária, e essa é uma imagem que ficou marcada na minha mente, que nós chegamos e a nossa bagagem toda, nós fizemos uma mudança, né? Houve uma separação, aquela questão de casais, isso aí já deve ter sido tratado lá né? Eles devem ter se tratado lá, porque a situação dos pais não tem nada a ver com isso. Isso. Mas eu lembro que quando nós chegamos em Campo Grande, a minha mãe, a gente desceu e a nossa mudança era uma caixa de geladeira, sabe aquelas caixas de papelão que vem, a geladeira? Tudo que a gente tinha naquela caixa de geladeira que veio dentro do ônibus. Então aquilo marcou muito, que eu olhei e falei assim, tá, mas e cadê a criança, né? O fogão, a televisão? Não, nós temos isso. Ah, mas e o resto? Vem quando? Não vem quando. Não existe outra opção, possibilidade. Isso é o que a gente tem. Então aí fomos lá carregar, né? Eu, enfim, criança não carreguei, mas eu vi lá os parentes pegando a caixa, colocando no carro. Então aquela cena me marcou muito, porque eu falei assim, mas como é que a gente vai... Né? Tipo assim, né? Como é que o resto? A Vamos minha viver história como? tá ali até aqui. Tudo tá aqui. Então você para e pensa assim, tudo que você tem na vida. Na verdade, eu não tinha nada, né? Mas assim, a nossa família, eu, a minha mãe e minha irmã, tinha uma caixa de geladeira. Fiquei impressionado com aquilo, e aquilo me marca. Quando você fala, quando que foi a sua chegada em Mato Grosso do Sul? Essa é a primeira imagem que me vem. A rodoviária lotada, porque a rodoviária era o point, centro comercial, era o shopping, Cinema, né? Tinha cinema. Cinema, enfim. Depois eu fui entender que tinha cinema, o tamanho que era aquilo, porque era tudo muito grande. Eu nasci em Anápolis, Goiás. E Anápolis é uma cidade ao lado de Goiânia, e a gente tem parentes lá em Goiânia, parentes em Brasília, enfim. Mas Anápolis era muito pequeno. Vir para uma capital, eu costumo dizer e brincar, né? Isso foi as minhas filhas fizeram intercâmbio, né? E eu costumo dizer que esse foi o meu intercâmbio. Eu saí de Anápolis a Campo Grande, cada um na sua proporção, nas suas condições. Eu fiz um intercâmbio, aquilo foi um choque de realidade completamente, e abriu. Quando abriu e eu vi aquela caixa, e eu vi aquela cidade daquele tamanho, Campo Grande daquele tamanho, eu falei assim, olha o tanto de oportunidade que a gente tem aqui. Caramba, Olha o já que criança. pode acontecer aqui. E desde pequena eu tenho essa imagem na minha cabeça de que, da onde eu venho, eu não vim até aqui para desistir agora. A gente tava brincando aqui. Interessante. Eu e a Sabrina estávamos cantando aqui a música do Engenheiros do Havaí. É mais ou menos isso. Até olha para trás e olhar agora, não, tio. Tem muita coisa que nós passamos que fica... não dá nem para começar o jogo. Se é para chegar até aqui, então relaxa que nós vamos andar e tem muita coisa para fazer. Legal demais. Cara, eu gosto quando vem uma pessoa que, assim, por exemplo, você falou que você é de Anápolis, né? Você não é... Não, Anápolis. Anápolis? Porque lá é Anápolis. Quem é de Goiás fala Anápolis. Anápolis. Então, de Anápolis. Eu também não sou mato-grossense, sou carioca, mas eu sempre quis fazer alguma coisa por Mato Grosso do Sul, porque me deu muito, sabe? Eu sou apaixonado por esse lugar. Porque quando eu cheguei aqui também, assim, eu tenho várias lembranças e Mato Grosso do Sul me deu muito. E aí você fala assim, putz, eu participei da identidade, sou mato-grossense, eu acho isso demais, cara. Você falou da tua infância, que você chegou com a caixa de... Foi uma infância difícil, não? Você tem alguma memória? Foi. Eu sempre trago, é um perfil meu, eu acho que aprendi isso muito com a minha mãe, é um perfil pegar os traumas de infância e transformar em situações cômicas de aprendizado. Eu sempre fui muito otimista. É porque a gente não tinha muita opção. Ou você era otimista ou esquece a brincadeira. Então eu sempre fui muito otimista. Até hoje, se você perguntar para mim, o mundo está acabando. Está acabando como? Vamos entender como é que está acabando. Vamos analisar. Tem algo positivo nesse troço. Sim. Então, porque a questão negativa, a energia negativa nunca, eu acho que não faz mal, não faz bem para ninguém. Nunca fez parte da minha vida, porque se fizesse, não dava para continuar. Então, essa chegada, esses primeiros anos em Campo Grande, a gente ficou 1 ou 2 anos na casa dos meus avós. Então, assim, morávamos eu, a minha irmã, a minha mãe, mais 2 irmãos da minha mãe no mesmo quarto. Então, era um troço meio complicado, assim, de se fazer a gestão dessa turma. E os meus avós ali brincando e cuidando de todos e sofrendo tudo. A renda era pouca, minha mãe tentando arranjar emprego na época. Eu lembro que a primeira vez, nessa viagem, quando nós chegamos aqui, nós sentamos à mesa, tinha
uma mesa chá da tarde, né? Aquele negócio chá da tarde, né? Eu nunca tinha visto isso, mas enfim, era uma mesa de chá da tarde e tinha uma lata em cima da mesa. Eu olhei, né, perguntei, né, pro meu tio, que era mais ou menos da minha idade, perguntei, o que que é isso, né? Ele falou, não, isso chama Nescau. Falei, oi? Ele falou, Nescau. Eu falei, é. E como é que funciona? Ele coloca no leite. Eu falei, não, mas vai estragar meu leite, né? Não, então, assim, pra você ter ideia, se foi difícil, era mais ou menos nessa pegada aí. Aí piorou um pouquinho depois. Porque aí eu fui entender o que que era o Nescau, eu fui entender que era coisa que não era da minha realidade, da nossa realidade em Anápolis. E aí a gente passou esses 2 anos lá e depois nós fomos morar sozinhos. A minha mãe arranjou o emprego, logo em seguida chegamos, ela já arranjou o emprego, aí nós fomos morar sozinhos numa rua chamada Pimenta Bueno, atrás da Descautol ali. E era muito legal essa casa, eu sou apaixonado nessa casa, apesar de ser um casebre, coitado, né? Mas era a infância, de novo, né? Marcam, situações marcam. E tinha no fundo da casa tinha uma porta que entrava numa fábrica de gelo. Então era assim, era um troço pavoroso. E lá no fundo da casa, aquilo pra mim era tipo um filme de terror. Porque à noite o freezer da casa ficava Fazia da barulho. fábrica de gelo ficava fazendo um barulho, trabalhando, e a gente falava, não, tem um monstro lá atrás. Então é aquele negócio Sempre, assim. né? Dá pra fazer um Enfim. enredo de filme isso aí. Dá pra fazer um enredo. E quando nós chegamos e a casa era só nossa, aí tinha a nossa cara, nosso espaço, a casa era grande, velha, mas grande. A gente tinha outros moradores lá que andavam nos telhados, assim, chama-se camundongos, né? Ah, eu tinha isso na minha casa, que Ratazana, da sei lá hora. o que que era Mickey, aquilo. o Tom. O Mickey, o Tom, o Jerry, tinha todo mundo lá. Confusão, né? A galera, não, e à noite você escutava todo mundo, né? Então, assim, era uma galera, mas a fábrica de gelo, isso vai montando. E aí teve um dia, isso já maior um pouco, você falar que de dificuldade, né? A gente comia arroz e ovo durante a semana, e eu adorava um arroz branquinho, um ovo. Aí você quebra o ovo em Uma cima do bananinha. arroz. Nossa senhora, se tivesse banana, eu não lembro muito da banana, mas o arroz e o ovo. E frango e carne era no final de semana. Então, assim, arroz e ovo durante a semana, tranquilo, uma delícia. E com um alhozinho, ó, chega vem água na boca, né? Aí o povo fala assim, por que você gosta tanto de arroz e ovo? Vou contar. Aí um dia, nessa história toda, já adolescente, já aquela história toda lá, tipo, sei lá, 12 anos, né? A minha mãe, nós chegamos do supermercado, você perguntou de dificuldade, chegamos do supermercado e à noite eu falei assim, chegamos do Jumbo Eletro, eu lembro até hoje, Jumbo Eletro. Era chique no Jumbo porque eu ficava na escada rolante, então era um negócio, né? Jumbo Eletro era parque de chique, diversões. né? Era chique lá. Aí compramos as coisas, chegamos, aí fomos fazer a janta, a minha mãe fez o arroz, fez o ovo lá, cozinhou, e eu comia o arroz, aí um ovo. Aí eu falei, mãe, queria mais um ovo, né? Ela, tá bom, foi lá, fez outro ovo. Falei, eu queria mais um ovo. Ela falou, não. 3 ovos, nesse horário, você vai passar mal. Ela falou, aí eu bati a mão na mesa, né? Bati a mão na mesa e falei assim, ah, meu Deus, você fica negando o ovo pro seu filho. Aí eu pensei, né? Falei merda. Pode falar merda aqui? Pode. Então, tá. Falei, putz, deu merda. Ai. Aí eu comecei já a suar frio. Ela falou, o que que o senhorzinho disse, né? O senhorzinho disse. Falei, ferrou. Falei, eu falei, não falei nada. Ela falou, você quer mais ovo então, né? Eu tô negando ovo pra você, só um pouquinho. Ela foi lá na geladeira, pegou a caixa de ovo. Meu Deus. Colocou do lado do fogão. O fogão tinha uma abazinha do lado, assim, uma orelha. Assim, né? Sim, eu lembro Aí disso. abriu o fogão assim, começou a fritar um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, 12 ovos. No 12º ovo, eu falei, mãe, cala a boca e come a porra do ovo. Porque a educação naquela época era montessoriana, Paulo Freire, entendeu? Era algo Passei bem por essa aí tranquilo, era bem tranquilo. Cala a boca e come a porra do ovo, senão te quebra na porrada. Passei por essa educação aí também. Ou seja, eu tinha comido 2 ovos, mais 12 ovos, sem Meu sair da mesa. E outra, sem arroz. Céu. Não, porque não tinha mais arroz, você queria comer ovo. Então você vai comer ovo. Você vai ver quem tá negando ovo. Tio, eu passei isso, eu devia ter uns 12 anos, sabe? Ah, Eu acho que eu fiquei algum tempo sem comer até ovo. depois do casamento. comer Eu acho ovo. que eu fui voltar a comer ovo com 28 anos, porque eu não conseguia sentir o cheiro de ovo perto de mim. Nunca mais eu comi ovo. Aí o que que aconteceu? Eu me ferrei, porque em vez de arroz e ovo, durante a semana era só arroz. Então, você fala assim, passou dificuldade? Enfim, você entender que isso seja uma dificuldade, sim. Para mim foi cômico, eu entendi, aprendi, foi mais uma lição, lição de educação, Sim. né? Como se criar um filho. Gratidão, Que tá né? faltando hoje, nos mundos de hoje, aí lá em casa tá faltando, porque assim,
Achei né? Vamos conversar. Naquela época não tinha muita conversa, não. Foi uma noite que eu passei acordado no banheiro. Eu e o banheiro a noite inteira. No outro dia, estava desidratado. Mais ou menos isso. E aí, sim, aí tem inúmeras Mas histórias evoluído dessa na casa. parte da educação. Essa totalmente educado. E essa questão de responder, essa questão de educação, né? A minha mãe, ela, como criou duas crianças sozinha e com verba limitada, aquele negócio tinha que ser justo ali, tinha que ser em cima. Eu fui logo que nós chegamos, eu já fui para a MASSE. E eu lembro que na MASSE, aí para estudar na MASSE, a minha mãe dava aula à noite, então assim, ela dava aula na MASSE para eu ter a bolsa. E aí teve um dia que eu fui expulso da MASSE, quer dizer, que eu fui convidado a me A gente ia te perguntar como você era na escola, né? Eu era super tranquilo. Injustamente convidado a me retirar pela professora Terezinha e pela tia Reni, que hoje eu sou parceiro. Então, assim, eu era de uma turma que eu acho que foi mais uns 2, 3 daquela turma, foram convidados a se retirar na época. E aí são coisas da vida, Você né? tem Assim, algumas boas histórias da adolescência, né? Não, se eu for contar aqui, não dá essa uma hora aí. Conta Pra uma. gente aí da Conta época uma. que você foi preso lá, que você pulou o muro da OAB. Essa época aí foi legal, legal. Como assim? Aí já tá lá na frente um pouco, aí é outro capítulo. Mas eu não fui preso, a gente foi conduzido. Positivamente. Eu morei muitos anos, nós moramos muito. Aí já é uma fase ótima, morar na Copa Morena. Vocês conhecem a Copa Morena? Isso é não? sua adolescência, certo? Adolescente, aí já é adolescente, já eu já trabalhava, enfim. Mas aí, lá na época, a gente tinha um grupo lá se eu falar o nome dos meliantes aqui, todos estão em cargos públicos. Aí na minha mão aqui, ó. Tem a associação da OAB, fica ali atrás da Copa Morena. Para quem não conhece, no bairro Itanhangá. A gente era da Copa Morena, ou seja, os meliantes da Copa Morena. Então, de madrugada, não tinha muita coisa para fazer. A OAB tinha uma piscina, a gente, com as meninas, nós resolvemos tomar banho de piscina que estava muito quente. E aí a galera, nós pulamos, e isso era normal. Isso era normal, adolescente, gurizada. E aí pulamos o muro, que é normal fazer, pulava o muro e ia tomar banho de piscina. Só que para tomar banho de piscina, para não molhar a roupa, a moleca, todo mundo tirava a roupa, era só tomar banho de piscina. E tinha um amigo nosso, o Fabiano, que não... Ele era mais tranquilo. Não, o Fabiano entrou. Mas tinha um outro amigo que eu não lembro quem que é, ficou no muro, sentado, porque ele não queria se molhar, ele não queria tomar banho, enfim. E aí a gente bagunçando aquela bagunça toda. Aí o Fabiano falava assim, eu não lembro se era o Fabiano, mas enfim, toda hora ele falava assim, ó, lá vem a Tora. E a Tora era a polícia na época. Meu Deus. Só que a Tora tinha uma fama de, assim, a gente morria de medo, Sim. porque a Tora era assim, saía no jornal que eles batiam, não sei o que, a gente, enfim, gurizada, todo criado no Yakult, né? No Morria todinho, morria de medo. E a gente lá na piscina, e ele falou, a polícia! Aí a gente ia correr, não, é mentira, não sei o quê. Numa dessa, ele falou, é a polícia. É verdade. E sumiu. Ele falou, é polícia, e sumiu, porque ele falava polícia e ficava dando risada, e ele sumiu. Não é que ele sumiu, derrubaram ele. Era a polícia mesmo. A Tora chegou com carinho e pediu para ele descer do muro. Derrubando ele, derrubou ele. Na hora que nós vimos, tinha... assim, só os caps da polícia, só os caps dos policiais, assim, a galera tava já pulando o muro para entrar. O vizinho do lado, incomodado, porque a gente estava ali curtindo com as meninas, certo? Barulho não tinha nenhum, era super tranquilo, tava tudo tranquilo. 4 horas da manhã, sei lá que horas que era aquilo. Chamou a polícia e foi lá para incomodar a gente. A gente não tava fazendo barulho nenhum, tava tranquilo, silenciosamente tranquilo. Som alto, uma bagunça danada. E eu, nessa hora, eu mergulhei, né? Tava mergulhando. Na hora que eu levantei, eu dei de cara com dois como é que chama? 2 botas, tem o nome Coturno. lá. 2 coturnos na minha cara, assim. Eu olhei, ele falou assim, o senhorzinho, por favor, se retire da piscina. Já pegou no meu cabelo, na época eu tinha cabelo. Já pegou no meu cabelo e me retirou da piscina com muita tranquilidade, muito amor e carinho. Me retirou só com o braço, assim, tirou, o outro tirando, a outra, bota a roupa e não sei o quê, aí cadê a roupa? E sai aquela correria. Parou todo mundo no muro, aí todo mundo no muro do outro lado, a vizinhança da Copa Morena batendo palma. Até que enfim, vocês vieram. Imagina todo mundo pelado no muro. Nossa, que cena. Não, imagina a cena. A sorte minha é que eu era o único que não tava pelado. Eu posso, com o podcast, sou eu o convidado, eu conto a história do meu jeito que eu quiser. O problema é meu.
Não, sorte que não tinha celular, tia, é isso mesmo, é isso mesmo. Aí todo mundo naquela posição terrível e os camaradas lá, e aí, enfim, você imagina o tanto que deu ruim isso aí, porque... Chamando os Aí, pais. não, deu ruim pelo seguinte, tinha que levar essa molecada toda, uns 8 guris, pra delegacia de menores, aqui na Praça Aquidauana. E aí tinha 2 golzinhos bola. Como é que cabia tudo isso? Porque era 2 policiais em cada carro, mais 8, ou seja, tinham que ir 4 no banco de trás. Foram. Aí entra os 4 no banco de trás, aquela loucura toda. Eu sentei, porque eu era um maior. Aí veio, eu não posso falar os nomes aqui, veio outro, sentou no meu colo, pelado. Todo mundo pelado, não deixou eu vestir a roupa. Todo mundo pelado, pelado, pelado. Já pra humilhação já ser completa, né? E pra nós, pelado, não pelado, tava nem Fazia aí. diferença. Sentamos molhado, entramos no carro molhado, aquele negócio tudo, não sei o que. De repente o capitão do carro virou e falou assim: cadê meu cap, soldado? Aí o soldado, não sei, o seu cap. Eu, cadê meu cap? O camarada, cap. Aí Colega. o Alexandre tava do meu lado e falou assim: Dija, ferrou. Falei, o que foi? Eu acho que eu sentei no cap do capitão. Eu falei, não, mentira. Nós estamos mortos, tio. Aí ele falou assim: meu cap não tá aí atrás? Ele falou: tá sim, senhor. Aí levantou a mão assim, tirou o cap, molhado, pelado, aquele negócio pingando e amassado. Porque amassar o cap amassar o cap do soldado deve ser algo terrível, né? Eu nunca tive cap, mas enfim, imagino. Molhado, ele pegou assim, fez, tava pingando e entregou pra ele. Vou matar vocês! Aí começou aquela questão psicológica, né? Aí saiu os 2 golzinhos bola pra delegacia, enfim. No caminho nós encontramos 2 amigos nossos que conseguiram pular o muro do outro lado e eles vieram na Joaquim Murtinho em contramão. Caraca. Aí eles passaram assim, aí o pessoal passando no rádio, ó, tem mais 2 meliantes que acabaram de fugir, volta e pega, cara. Eu sarro essa história. Que engraçado. No final da história não deu nada, porque a gente, enfim, era tudo de menor, e aí a mãe de um dos nossos amigos, enfim, tinha influência lá com a gente, e salvou todo mundo, e aí todo mundo foi resgatado e salvo, pedimos desculpa, tivemos que entregar comida, não sei o que, não sei aonde, tem algumas coisas que nós tivemos que fazer lá, mas a história é longa, isso aí dava os pormenores dessa história lá dentro da delegacia, meu Deus do céu, é um sarro. Não, crianças, não façam isso em casa. Era só uma piscina. Era só uma Mas a piscina piscina. realmente era uma coisa difícil. Eu tenho uma história parecida no colégio você tá militar. louco. Quando inauguraram a piscina, eu também pulei o muro e foi a mesma coisa. Você tá Na hora que louco. eu mergulhei, eu vi assim o soldado. Eu falei, aí eu Ó. tentei mergulhar de novo, fiquei lá dentro. Ele não me viu. Tem um amigo meu, falando pra você, tem um amigo meu que tá até hoje mergulhado lá, porque ele não ficou com medo de sair. Mas A piscina realmente, ela mexe com a gente. Ela fala, tá muito quente. As meninas estavam com calor, coitado. Daí nós tivemos que ir lá, ué. Que é o isso? gostoso dessas histórias a gente vê que hoje não se vive isso. A gurizada de hoje em dia tem medo de ir pra rua. Imagina a gente pular um vivia na muro, rua. pular numa piscina. Não, pior não é que é proibido. isso. 5h30 da manhã, isso foi 4 horas da manhã. 5h30 da manhã, todo mundo liberado, voltamos. Aí, ó, o que nós vamos fazer? Vamos tomar tereré. Aonde? Na rua. Aí fomos pra frente do Chalé Burgers, ele tomar tereré. E eu cheguei no interfone da minha casa, interfonei, porque pra avisar, né? Aí atendeu o interfone, eu achei que era minha irmã. Eu falei, ó. Falei, maninha, é o seguinte, deu tudo certo, eu já voltei, a gente já saiu da delegacia. E se alguém falou alguma coisa, eu já tô aqui em casa, nós vamos tomar tereré aqui embaixo. Ela falou assim, sobe que é sua mãe. Eu falei, não é minha irmã? Ela, não, é sua mãe. Eu tinha mais medo da minha mãe do que do da delegado, polícia. tio. Aquela era uma época que a gente tinha medo dos pais, entendeu? Não era da delegacia. Delegado, tio, eu vou ficar lá preso, tranquilo, quietinho, tranquilo. Agora, lá em casa... Em casa o bicho vai pegar. Rapaz, Os adolescentes de hoje, os jovens, não sabem o que era o pai olhar, né? A mãe só olhava, já entendia tudo. Era Fritar uns código... 16 ovos pra eu comer. Cara, rapaz, o que vai acontecer? Se você quiser ovo. Um dia a gente tem que chamar a mãe do Tchan aqui pra Com ver as certeza. versões dela, né? É outro podcast. Ela vai contar coisa que não deve. Gente, quero entender agora, porque você tá crescendo aqui na nossa história, adolescente, criança, Deu um salto adolescência. rápido, você Você era muito criativo, né? Pelo que você tá contando. Que Eu a gente sempre... Sabrina, eu sempre fui ligado muito a essa questão da criatividade, a publicidade, até por conta do... Isso que eu ia chegar. Como que você chegou no marketing? Foi Então, sua primeira graduação, né? O meu pai foi muitos anos da comunicação, eu acho que isso já é puxando um pouco a questão do pai na história, né? Ele é da comunicação, tem revista, enfim. Então, ele é comunicador, jornalista, economista, enfim. E a minha mãe começou a trabalhar alguns anos, logo quando eu comecei a adolescência, ela foi trabalhar na ZN Publicidade.
E a ZN, que é lá da época do OG, né, esse povo mais antigo, a ZN era uma das referências no nosso estado em agência de publicidade, que é lá do Zaran e do Naban. Eram os sócios o André e o Naban, e o Ricardo, os meus professores. E eu ia para lá, quanto adolescente, eu ia para lá passar a tarde, eu saía da escola, ia para lá e ficar esperando, ou então estudando lá. Aí, o Teté da Ramal Propaganda, que vocês não devem conhecer, só o Og no caso, tinha uma agência de publicidade chamada Ramal Propaganda. O Teté tinha uma agência de publicidade chamada Ramal Propaganda lá na Amazonas, na rua Amazonas. E ele me chamou para ser estagiário de criação. Então eu desenhava muito. Eu desenho, eu gosto de desenhar, adoro desenhar, pintar quadros, não sei o que, quando dá tempo. Hoje eu não estou mais pintando, mas enfim. Mas eu adoro desenhar e o Teté me chamou para ser estagiário de criação dele lá. Porque ele tinha diretor de criação, tinha a equipe dele, e ele precisava formar mais mão de obra na época. E na época a gente fazia criação no aerógrafo. Então eu desenhava toda a letra e depois eu vinha com aerógrafo colorindo isso. E aerógrafo, eu não sei se vocês sabem ou não, eu tenho que... Não sei. imagina um tubo de ar, uma pistola, você coloca a tinta aqui dentro, fecha, aí você aperta, sai a tinta, pinta como se fosse um spray, só que ligado num compressor de ar. Aí você tem que fazer a cor da tinta que você quer naquela letra ou naquela fachada que você desenhou. Entendi. Então você tinha que primeiro fazer todo o adesivo no papel, colar onde só ia a tinta que você queria. Aí você faz o tom da tinta, se errasse, tinha que fazer de novo. Então, assim, era um troço, era na mão mesmo. Esse negócio de computador hoje é muito chique para mim. Mas eu aprendi lá na raiz. E aí o Teté me chamou para lá, eu fui ser estagiário dele, depois eu fui para Gráfica Alvorada, ser estagiário de fotolito. Eu queria o quê na época, né? Não só ser estagiário e ganhar dinheiro com isso, ganhar meu próprio dinheiro, mas eu queria passar por várias... o meu entendimento, né? Eu sempre tive isso desde, sei lá, 12, desde quando eu me entendo por gente, eu sempre tive a meta de ser um objetivo, eu tinha que ser um executivo de sucesso. Essa era a minha mente. Eu me enxergava casado, desde a infância, casado, com as minhas filhas, com a minha esposa e um executivo de sucesso. Essa era a imagem. Como eu ia chegar lá era outra conversa. Então, desde os 12, 13, 14, eu sempre trabalhei, fui fazer estágio com 13 para 14 anos. E aí fui para Gráfica Alvorada, fui para o Detran, na área de comunicação. Eu fui fazendo vários estágios que eu queria conhecer o máximo de coisa possível para poder entender cada vez mais de comunicação, na época, publicidade, propaganda, enfim. Lá nos 16 para o 17, eu acho, eu criei a minha primeira agência de publicidade, aí tinha agência de publicidade. Aliás, minto, antecipando um pouquinho, por 17 eu fui trabalhar na Zoom Publicidade. Não tem aquelas plaquinhas de esquina, Júnior? Sabe aquelas plaquinhas de esquina? Sei. Então, eu fui um dos primeiros vendedores daquele negócio em Campo Caraca. Grande. E Caraca. aí eu pegava, cheguei lá na tia Rosane, na Zoom Publicidade, a tia Rosane falou, Dijan, isso foi indicação, não sei de quem, lá, então nós temos aqui as plaquinhas de esquina, um novo veículo de comunicação para se vender na cidade, o negócio era chique. Falei, maravilha, você tem carro? Falei, sim, e tem experiência? Eu falei, sim, também. Carro, Então experiência tá bom, comigo. e horário? Tem horário disponível? Sim, também eu estudava de manhã. Sim, também. E o que mais que só precisa? Não, agora fazer treinamento, não sei o que. Aí fiz lá o treinamento de uma semana, não sei o que. Peguei o equipamento, pasta, não sei o que. Nessa semana eu já transferi a escola de manhã para noite, né? Porque eu falei que eu trabalhava o dia inteiro. Aí ela me dava lá o vale combustível, eu não tinha nem bicicleta. Então, assim, eu não sabia muito o que fazer com aquilo, então eu trocava por salgado lá no Topo Gigio, na Mato Grosso. Então, era assim que eu comecei na área da publicidade e propaganda, como funcionário, carteira, não sei o quê, lá. Aí eles descobriram que eu tinha 17, mas não tinha carro, virou um rolo danado isso aí. O que eu fazia? Eu pegava lá, pegava o ônibus, descia lá na Fernando Corrêa da Costa, na 14 de julho, subia 14 de julho de manhã. Sempre fui muito estratégico. Aí eu subia do lado direito, vinha subindo, visitando todas as lojas da 14 de julho, desde a Fernando Corrêa até Mato Grosso. Chegava no Topo Gigio, pegava o vale abastecimento, trocava pelo almoço, almoçava no Topo Gigio, na frente do Dom Bosco, já encontrava a turma que estava estudando de manhã, a galera toda ali no Topo Gigio, era uma bagunça aquilo ali. Terminava o almoço, eu descia e vinha pelo lado esquerdo da 14 de julho, fazendo o outro lado. Aí fazia isso, a Rui Barbosa, na Pedro Celestino, depois fiz na Barão, mapeava tudo. Aí eu mapeei todos os lojistas do centro da cidade, que na verdade o centro da cidade era o centro da cidade, né?
Aquilo era muito Totalmente forte. diferente. Muito forte, muito forte. Então eu comecei a fazer relacionamento com essa turma toda. Então eu tava lá todos os dias, Network. network desde lá. E às vezes e aí eles me pediam, pô, mas plaquinha de esquina não, mas eu gostaria de fazer outdoor. Eu falei, mas outdoor não, eu posso vender. Olha. Ah, você vende? Vendo, outdoor vendo, a gente tem. Eu vou lá ver qual é a disponibilidade e trago depois para você. Aí ela falou, você vender outdoor? Não, outdoor você não pode vender, tem que mandar fulano. Outdoor você não pode vender, tem que mandar fulano. Aí até que depois, sei lá, na 10ª vez, a tia Rosana falou, tá bom, é assim que faz. Aí eu falei, já entendi, deixa comigo. Aí comecei a vender outdoor e vender todos os produtos da Zoom. Aí saí da Zoom e montei a minha agência de publicidade, porque aí os clientes começavam a pedir, faz vídeo, faz VT, na época era VT, né? VT, faz spot de rádio. Aí eu fazia tudo e saía buscando os parceiros, o Tuba da Macarena, que é da época do Og também, eu só não fazia... Bom que o Og tá aqui hoje, tá... Não, ele vai avalizando. Eu vou falando o nome, ele vai avalizando. Eu não vou nem falar o que ele tá fazendo. E o legal do Tuba lá da Macarena, que ficava ali na Antônio Maria Coelho com a Alagoas, é que ele tinha um pé de manga lá. Então, às vezes na correria danada, dava tempo de almoçar, eu ia lá para fazer os vídeos, né? Para brifar os vídeos, e aí o pessoal ficava editando, aí eu sentava lá embaixo do pé de manga e já almoçava. Aí pegava 2, 3 mangas, lavava, cortava e almoçava. E tava almoçado. Era mais ou menos assim, porque não tinha muito essa questão de, agora eu vou parar para almoçar, não sei o que, era o jeito que tinha dava. horário de almoço, não tinha, horário de era café, o horário não que tinha dava. nada, exatamente. E eu não tinha carro, eu fazia tudo a pé, eu detesto pegar ônibus, e sempre detestei pegar ônibus, porque eu detesto esperar. Eu detesto pegar Uber, se não, tem que ir, eu vou a pé. Eu prefiro ir a pé até hoje, porque já vou andando, já vou fazendo ligação, já vai resolvendo Campo Grande, ainda dava para fazer muito isso. Agora está um pouco mais longe as coisas. Aí logo depois o shopping já existia, recém-inaugurado o shopping nessa época. Aí eu comecei a atender as lojas do shopping. Enfim, aí a agência explodiu, porque eu comecei a atender muita gente lá no shopping. Aí eu vivia dentro do shopping, porque o shopping você só pode fazer as coisas de madrugada, tudo que você vai fazer, vitrine. Aí eu comecei a atender uma família lá que me ensinou muito, que era a Marisa Mujica, que foi uma das grandes lojistas naquela época Uma do das shopping. maiores, né? Ela me deu lá de contas, acho que eu atendia 6 lojas dela, aí depois veio os filhos dela, eu atendia também, depois atendi o irmão dela, enfim, atendi comitiva da carne, um monte de gente, porque já estava lá, entendia de marketing, fazia estratégia, e eu sempre... Execução nunca foi comigo, eu sempre terceirizei a execução, mas estratégia eu sempre trouxe para mim, eu adoro estratégia. Eu sou apaixonado por estratégia, principalmente estratégia de marketing. Então era muito fácil enxergar coisas, e é muito fácil para mim enxergar coisas, estratégias que na maioria das vezes a grande maioria não enxerga, porque eu estudo sobre isso. E aí naquela época aí a gente ia se destacando, fazendo para entrar em festa, eu acho que não sei se é da época de vocês, quando vocês iam em festa, a gente recebia aquela comanda Sim. do bar, né? Da boate, do bar, não sei o quê. E eu tinha muitos parceiros, muitos amigos, eu fui em vários eventos, Jamelão, Cegonha, não sei o quê. Eu falava para eles, vocês não estão gastando dinheiro com esse papel aqui? Então tá, posso ir, quanto você precisa desse aqui no restaurante? Eu preciso de 1.000 por mês. Maravilha. Posso trazer para você, só que eu vou colocar propaganda, não tem problema. Aí eu começava a vender propaganda nos bares das lojas, a Yellow Camiseteria, não sei o que, lá. Aí eu vendia, tinha a gráfica, cobrava mais do que a gráfica, era o valor da gráfica, ganhava dinheiro, entregava lá. E eu nunca bebi, nunca fumei, nunca experimentei álcool, nunca experimentei cigarro. Então a turma me dava voucher de tudo quanto é lugar, porque não dava prejuízo nenhum. Eu ficava com as fichas. Era só água. E aí você vai criando uma rede de relacionamento nessa área de publicidade, que é a minha origem, né? Logo depois eu vendi a minha parte na agência de publicidade. Quem me tirou da agência de publicidade foi um professor, outro professor. Tive vários professores na vida, né? Esse foi o professor Luiz Feitosa, do grupo A Crítica de Comunicação, do grupo Feitosa de Comunicação. À época estava vindo para Campo Grande um jornal chamado Gazeta Mercantil, que era o precursor do Valor Econômico. Sim. E eles precisavam de um gerente Mato Grosso do Sul. Eu tinha recém feito 20 e poucos anos, se eu não me engano. 19 para 20 e pouquinhos. Tudo isso com 20 anos Com ainda. 20 anos. Ixi, eu passei por muito. Nossa. Aí o diretor da Gazeta Mercantil Brasília, um jornal super, assim,
criterioso, chato, fechado. Aí ele perguntou, preciso de alguém que entenda de empresas, de negócios em Campo Grande para ser a imagem da Gazeta Mercantil no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Aí o Feitosa falou, eu tenho a pessoa. Ele tem experiência? Tem experiência. Em jornal? Tem experiência. É meu parceiro, porque eu levava muito anúncio para ele também. Tem experiência em jornal? Porra nenhuma, né? Em jornal, trabalhar não, né? É só anunciar, né? Mas é diferente, né? Ser gerente da Gazeta Mercantil nos 2 estados era algo, o Feitosa louco da cabeça, né? Falou, não, vamos almoçar com ele. Me ligou, Dijan, você pode almoçar comigo? Eu falei, claro, aonde? Em tal lugar. Fomos almoçar, chegamos a almoçar, esse é o Dijan, não sei o quê, eu não sabia do que estava se tratando. Falou, diretor da Gazeta Mercantil. Eu falei, o jornal Gazeta Mercantil, conheço, assim, assado, então, nós queremos te convidar para uma entrevista lá em Brasília. Eu falei, aí eu olhei pro Feitosa, falei, que você tá inventando? Ele falou, não, esse aí o Feitosa pegou a palavra e falou, não, esse é meu parceiro, meu guri, estou ajudando a formar, ele tem possibilidade, ele vai atender vocês da melhor maneira. Avalizou, louco da cabeça, avalizou, assinou embaixo. Eu fui parar em Brasília, foi o gerente mais novo da Gazeta Mercantil Brasil, éramos, na época, 27 gerentes, eu era o mais novo de todos, né? Completamente fora da curva, saindo do mercado que não tinha nada a ver com jornal. E a Gazeta Mercantil, na época, ela fez uma coisa que eu achei assim sensacional, que eu acho até hoje sensacional, que ela imprimia os jornais, porque todo jornal, Folha de São Paulo, Globo, que vem de fora, ele vem por avião, a gente vai lá, busca os jornais no aeroporto e distribui para os assinantes aqui, até hoje é assim. Tá? Então, nós estamos falando disso lá não sei quantos anos atrás. A Gazeta Mercantil mandava via internet o link, o arquivo. Eu tinha lá no meu computador, lá na minha sala, na Gazeta Mercantil, ali no prédio da Vivo, na Afonso Pena, mandava o sinal e eu baixava em 4 zips, na época, a edição do dia. Isso era 4 horas da manhã, quando eles não fechavam meia-noite. Aí eu pegava isso, levava lá para Feitosa, ele que imprimia. Então ela fazia isso em todas as capitais. Era o único jornal nacional que imprimia a edição na capital e entregava 6 horas da manhã, estava na casa do leitor. Chegava antes de todo Custo e mundo. Enquanto a agilidade, Folha de né? São O Paulo outro chegava meio-dia, eu lembro chega até disso. hoje, talvez meio-dia. Custo e E agilidade. diferencial, porque isso era uma tecnologia, porque eu estava aprendendo, estava todo mundo aprendendo com o tal da internet chegando. E a gente tinha já um link dedicado a isso. Enfim, aí fui para a Gazeta Mercantil, bati todas as metas lá, tinha que bater, enfim, deu tudo certo. Tem uma história na Gazeta, enfim, tem cada história. Né? Você vai juntando e lá eu tenho que agradecer lá outro professor que foi meu diretor lá, professor Pedro Abelha, meu amigo até hoje, sensacional, o cara o cara que eu conheci na vida que mais fala palavrão por minuto quadrado. Ixi, Não, impressionante, impressionante. Não, deve ser parente lá dos meus parentes lá do Rio de Janeiro, que é Não, assim também. impressionante, Faz impressionante. palavrão. Esse povo, mas foi uma escola de vida, a Gazeta Mercantil. Aí eu saí da Gazeta Mercantil, agora eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. porque Não, eu eu gosto de Não, história, eu tô gosto aqui de... imaginando o Dijan não toma álcool, não fuma em eventos. Tem Como algum faz? motivo? Tem algum motivo? Primeiro que eu vou, específico? então, assim, só entendimento. Tem coisas que a gente tem que são educações, Presta atenção. são educações que eu trago para a vida, tá? Evento não é festa. Evento é trabalho. Perfeito. Então, primeiro assunto. Cirúrgico. Então, regra para mim é o seguinte: em evento, se for o evento da minha empresa ou não, eu não bebo, porque eu não bebo mesmo, mas não se deve beber. Lá você está trabalhando. Em evento, eu não como. Dificilmente, eu não me lembro em qual evento que eu parei lá no coffee break para comer no coffee break. Não faço isso. Eu estou lá para fazer network, eu estou lá para fazer negócios. Então, esse lado um pouco mais radical aqui, a gente brinca muito, mas eu sou muito mais extremamente chato. Não é algo... É fora do normal mesmo. Eu sou extremamente chato. A equipe que trabalha comigo, a turma que trabalha comigo sabe disso. Eu sou meticuloso, profissional. Por quê? Essa questão do evento, a questão de visitar, que isso aqui, um outro... como é que eu vou dizer assim, outro perfil mesmo. Quando a gente vai visitar um cliente, né? Eu sou do entendimento. Eu chego na recepção da empresa, e isso a minha vida toda. Eu chego na recepção da empresa, o que acontece? Você vai lá, se apresenta para a recepcionista, eu sou Dijan, da empresa XYZ, depende do assunto que eu vou falar na época, na hora eu tenho que entender o que eu vou fazer lá, me apresento, vim falar
com a Sabrina. Ah, maravilha, só um minuto, a dona Sabrina vai atender o senhor. Maravilha, eu coloco a minha pasta, o senhor pode sentar, fica à vontade. Muito obrigado. Eu coloco minha pasta onde eu deveria sentar e fico de pé. De pé, sem mexer no celular. Aí você vai falar assim, mas por que, Djan? Entenda o seguinte, eu estou lá para trabalhar, não estou lá para sentar. E quando eu sento, eu perco o controle da minha linguagem corporal. Então, isso eu estou falando desde os 16 anos de idade. Isso é leitura, é aprendizado. Então, quando eu sento, eu perco a minha linguagem corporal. Quando eu perco o controle da minha linguagem corporal, daqui a pouco eu posso estar deitado e não estou vendo. Eu relaxei. Quando eu relaxo, eu desconcentro. E aí, se eu desconcentro, eu perdi o foco do que eu fui fazer lá. Então, são Interessante. detalhes da minha vida que a gente não fica falando, fala, enfim, né? isso é um dos livros interessantes. Mas são detalhes do meu comportamento que você às vezes não vê, não percebe, mas também eu não tenho que ficar falando nós estamos aqui batendo um papo, enfim. Esse é para isso que serve o nosso A gente quer novo aprender com cast, você, né? Nós estamos aprendendo juntos. Eu trago caneta, tudo, eu anoto tudo, cara. Então, sentar jamais, eu fico em pé. E quando eu fico em pé, o que que acontece? Automaticamente, quando você fica em pé numa recepção, você é percebido. A recepcionista, a minha amiga que está ali me atendendo, ela fica incomodada porque eu estou em pé. Fica estar de Se alerta, eu né? sento, se eu sento, é capaz de acontecer, e o que eu já vi acontecer com vários profissionais, a recepcionista esquecer de você. Ah, peraí, eu falei mesmo, mas ele me retorna. Ai, só um pouquinho que eu vou perguntar de novo. Por quê? Você sentou, ela não te viu, você saiu da linha de visão É dela. muito real. Isso acontece E sempre. a gente não percebe isso. Não percebe, Não só que eu percebi isso desde os 16. Então a gente tem que entender que eu estou lá para trabalhar. Então eu fico em posição tranquila ali esperando. Não, fica à vontade, pode sentar. Não, estou à vontade. O senhor quer beber um café, uma água? Não, muito obrigado. Eu vou esperar para beber junto com fulano, ciclano ou junto com a Sabrina. Prefiro, porque às vezes me dá um café, pode ser, eu vou. Aí você tá lá tomando um café, a pessoa te chama e você tá ali sentado, relaxado, perdeu o foco. Perdeu o foco. E outra coisa que eu aprendi nessa vida toda, eu tenho 15 minutos de tolerância com o meu cliente ou não cliente. Porque 15 minutos nós marcamos. Eu cheguei aqui e falei assim, é 8h30, é 8h30. na hora. Maravilha. Então, Antecipado. sempre chega antes. É 8h30, 8h30. Então, vamos começar 8h30. Por quê? Se eu não for rigoroso com o horário, eu não sou rigoroso no meu respeito com vocês. Não adianta eu marcar 8h30 aqui, chegar 8h45 e ser a estrela. Ah, não, porque desculpa. Não, desculpa não, tio. Acorda mais cedo. Tá? Independente. Você combinou, tá combinado. Então, quando eu tenho esse tipo de comportamento, você vai falar, Dia, mas é muito demais. Até hoje deu certo. Até hoje funciona para mim. Aí você vai falar, pô, mas você nunca bebeu álcool? Nunca bebi álcool, não tem problema nenhum, não faz falta. Acho que era pior, porque Ainda seria bem mais que você nunca acelerado bebeu. ainda, né? Você imagina. certeza tem essa Você história aqui, imagina. Então são comportamentos do nosso dia a dia que eu sou muito, digamos assim, como é que eu vou falar? Chato nessa situação, muito criterioso e aí eu levo para uma vida toda, para o ensinamento que eu trago, porque são comportamentos aí na frente do cliente, como se portar na sala, como sentar só depois que ser autorizado a sentar, não ficar mexendo no celular, não ficar olhando para o celular. Você ensina isso? Você tem um curso, uma mentoria? Já ensinamos. Hoje não mais, mas a gente bate papo, a gente conversa. Então, estamos aqui para isso, né? Sim, legal. Estamos aqui para isso. Antigamente, eu já dei muito treinamento na minha empresa, hoje a gente tem consultores que fazem os treinamentos, enfim, mas de vez em quando eu vou... tem um treinamento que eu gosto de dar, não faço mais hoje com tanta... como gostaria, mas eu sou apaixonado, chama-se Excelência no Atendimento. Esse eu sou apaixonado por ele. Só queria poder fazer mais, não consigo, mas é um treinamento que eu acho assim. E é ensinamento. Dá tem umas todos dicas os aí. livros, enfim. Isso que você falou, né? Esse é uma dica. O Postura, outro é a foco. questão de entender quando. Presta a caneta para mim, Júnior. Quando eu estou na frente do cliente, só vou te pegar o papel Pode pegar. aqui, tá? Então, quando eu estou na frente do cliente, ele está. A gente perde o foco da nossa conversa, né? E aí. Para onde foi o seu olho? Pra caneta. Porque eu pego a caneta, quero a atenção da Sabrina, eu pego o papel que eu quero explicar e aponto a caneta. Olha lá, de novo o olho. São técnicas, né? São Legal. exercícios que a gente tem que fazer, porque às vezes o cliente está perdendo o foco, você está perdendo o cliente ali no diálogo, na negociação, e tudo é negociação. Uma outra dica que é importante. Ficou sério a conversa? Né? Ficou... Ótimo, não? Não, mas tá bom. Mas tá legal, tá Vamos legal. voltar lá Legal. para Tem gente em casa assistindo a gente que tá precisando se colocar no mercado de trabalho. E às vezes essas dicas que você tá Não, dando... isso Não, fica em casa. Pode
ajudar a pessoa nesse processo, entendeu? Eu tô adorando. Quer entrar no mercado de trabalho? Dá uma dica. Quer entrar no mercado de trabalho? Fala lá, olha lá. Acorda cedo, dorme tarde, no meio desse mês visita muita gente, faz muito contato, estuda muito, tem curso, leitura, assim, é inimaginável, não para nunca. Ah, mas eu tô cansado. Não, você não sabe o que é cansado. Vai, corre, porque ficar cansado em casa é pior, né? Ficar sem fazer nada em casa é pior. Então, é muito estudo, muito treinamento. Eu faço até hoje leitura e estudo e missão técnica e viagem e aprendizado o tempo todo. Isso tem que ser 24 horas. E eu vejo hoje muita gente falando de network. Network é a palavra do bonito, né? momento, né? Eu vejo que você, então, já tem um network lá desde a sua adolescência. Já criava essa estrutura que ninguém falava sobre network. E deu super certo. Eu aprendi a palavra networking, bom, 46 para 16, faz a conta aí, quanto que dá aí, ô professor? 30 aninhos. 30 anos, Não. é? Dá 30, 30 40, anos. 30 anos atrás Bom eu aprendi essa português. palavra em um dos cursos que eu fiz na época, com 16 anos, networking, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E foi estourar agora, né? Tem 10 anos, sei lá quanto tempo. E com 18, eu acho que com 18 ou 19, tem um curso, eu indico isso, que é importante, tá? É importante falar. São 2 cursos que mudaram, que me ajudaram e não mudaram, moldaram o profissional que eu sou hoje. O primeiro deles chama-se Empretec, Conheço. Do Sebrae? tá? Do Não, Sebrae. Do Sebrae. Sabrina, se você não fez, aí Não, é um ainda não recado. fiz. Se você não fez, quem estiver assistindo e ouvindo o nosso podcast, se você não Empretec. fez o Empretec, faça. Eu sou Legal. embaixador do Empretec no Mato Grosso do Sul. Ah, Sou legal. apaixonado pelo Empretec. A minha empresa de consultoria, eu fiz a formação do Empretec em 2003. Ou seja, lá 20 anos atrás, o Empretec. Então, assim, fundamental. Um outro curso que eu acho que é fundamental também para a formação profissional. Vocês conhecem aquele curso de liderança chamado Dale Carnegie? Ou Dale Sim, tem Carnegie? os livros, né? Isso. Aham. Ele existe aqui em Campo Grande. Eu fui da primeira turma. Ele tá pedindo pra você olhar quanto tempo nós temos lá. Tá. Eu fui Gente, da tá com primeira tempo. turma, tá com tempo. Ah, não, era pra puxar o microfone, desculpa. Eu fui Ele da fala de primeira. empatia, fala do jeito que você Tudo, trata as pessoas, uma coisa de afeto. Hoje deve estar na turma XYZ, sei lá quantas turmas estão, mas eu fui da primeira turma. É um livro famoso, né? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Isso. Acho que tem uma trilogia. Uhum. Tem 3 livros. 3, aí eu fiz lá oratório, eu fiz lá negociação, eu fiz várias coisas, enfim. Mas esse é importante fazer também para formação. Eu fiz ele com 1998 que eu fiz. Gente, na nós estamos primeira turma. atrasados, então. Então, mas, de novo, Tudo nunca dá é tempo, tarde, nunca tudo é dá tarde. tempo. Aprendizado não é tarde. Aprendizado é quando você... Qual que é o atraso? É Pra você saber que sempre. tem e não fazer. Aí você É. fica atrasado, porque o povo tá andando, mas eu não sabia. Agora eu sei. Então, esses são 2 pontos fundamentais que eu acho que você poderia colocar na sua carreira de educação, Empretec em primeiro lugar, e depois o Dale Carnegie. Eu posso falar aqui milhares, né? Fiz vários, mas esses 2 foram fundamentais para minha formação profissional. Interessante, eu acredito, me corrija se eu estiver errada, mas esses 2 cursos, eles trabalham as soft skills, né? São algumas habilidades que são extracurricular, né? Sai da grade de Aquilo que devia faculdade. estar na faculdade. A gente é Ou na contratado escola. pelo nosso, geralmente quando as pessoas são contratadas é pelo currículo, pelo que vem né? Mas elas são demitidas pelas emoções e pela A frase são demitidos pelo comportamento. Comportamento. Né? Comportamento. E eu acho que algumas vezes você falou assim, não tinha experiência nenhuma, mas as pessoas me chamavam. Acho que as pessoas viram isso em você, talvez, né? Perceberam assim, pô, o Djan, vou chamar o Djan porque eu sei que se eu der o técnico pra Vai ele, fazer. ele vai fazer. Entendeu? A questão da vontade, então voltando lá um pouquinho, você tem que ter foco em tudo que for Anotei fazer. aqui, ó, foco. Foco, tem que ter organização e disciplina. Sem isso, esquece. Então, eu tenho vontade, como é que fala? O céu tá cheio de gente com boa vontade, né? Então, vontade é uma maravilha. Eu tenho vontade, mas não levanta a bunda da cadeira, tio. Exato. Um abraço. Tá, você tem vontade de fazer o quê? Não sei, tô pensando. É que eu ainda não me achei nessa vida. Então, faz o que você não achou, tio. Porque Acorda não mais adianta, cedo, eu vou começa ficar acordando mais cedo, esperando, né? vou ficar esperando. Eu tava dando uma palestra aqui na Unigran esses tempos atrás, vim fazer o fechamento de turma aí pra falar com a gurizada. Aí finalizou, não sei o quê, perguntas e respostas, e aí teve uma pessoa lá,
até mais velha, se formando, acho legal isso, né? Buscando uma nova faculdade, e é importante. Sim. Assim, faça, né? Tem vontade? Faça, mas tem que levantar a bunda da cadeira. Ela perguntou qual que é o segredo do sucesso, né? Do seu sucesso. Eu falei, não tem segredo. Levanta cedo, dorme tarde, no intervalo trabalha muito, estuda muito, porque você tem que usar esse horário, esse tempo para crescimento e desenvolvimento. Não use esse tempo perdido nas redes sociais assistindo porcaria, né? Porque hoje tem muito lugar Assiste o para assistir podcast, porcaria, né? A Assiste gente tá no podcast. Spotify, tá no É. YouTube. Ah, mas eu não gosto de ler. Então escuta podcast. Ah, não gosto, então assiste. Assim, não é por falta de opções, É. né? Mas a gente tem que entender que adulto não tem que fazer o que quer. Adulto faz o que precisa. E a grande maioria hoje não entende isso, né? Eu acho que nem hoje, né? É difícil para a grande maioria entender isso, né? Porque eu entendo que, pô, eu gostaria de trabalhar com aquilo que me deixa feliz, né? Eu quero fazer aquilo que eu gosto. Lindo, maravilhoso. Então, até esse dia chegar, titio, Vamos Faz fazer o o que que tem ser é o agora. feito. seguinte, é lenha. Exatamente. Mexe, Moer. não tem. Eu posso falar aqui para vocês e posso falar para qualquer um que estiver ouvindo a gente. Olha o que eu faço hoje. Sim. Eu não posso trabalhar igual, mas eu não trabalho. Dificilmente tem alguém que trabalha mais do que eu. Em hora de trabalho mesmo. Esse negócio, é 8 horas por dia, esquece. Eu tô falando de 16, 18 horas por dia trabalhando. Eu só não trabalho a hora que eu estou dormindo. O resto, adiantei hora de folga? Tem alguma hora de desconto aí, 1, 2 horas de folga. O resto é trabalho. Porque eu não tenho aquele, 18 horas eu vou parar agora, eu vou desligar. Nos últimos anos, eu acho que nos últimos 4 anos, que eu consegui viajar e parar de olhar o celular, porque foi uma promessa feita para dona Ana, e a dona Ana falou assim: Sua "Chega." esposa. Porque eu chegava a tirar férias, Sabrina, assim, e ia lá sei lá, vamos pra Vocês gostam de lá viajar? no Rio de Janeiro, lá do lado lá da sua. E como é que chama lá? Angra as dos praias? Reis. Angra dos Reis. Vamos pra Angra dos Reis, lá tem um resort Jean maravilhoso. Cheguei lá, eu sou traumatizado lá com Angra dos Reis. Como Eu assim? passei 10 dias, de cama lá. Porque não tirava férias, aí tirei férias e aí cheguei Ficou lá, doente. a imunidade baixou, gripado, fiquei 10 dias de cama lá porque desacelerou muito rápido aquela história Sim. lá em Angra. Adorei Angra. Maravilhoso, na cama. E as meninas no resort. Então isso vai passando pela sua cabeça. Aí hoje eu achei o limite, mas eu posso dizer para vocês, por isso voltando à pergunta lá atrás, de Jean, beber no compromisso ou compromisso, eu tenho agenda, graças a Deus, tem muita coisa para fazer. Hoje o meu ideal, o meu objetivo é aprender a falar não. Então escolher melhor, estar melhor localizado, porque também não adianta você ir num evento, ficar lá 1 minuto e ir para o outro, ficar outro minuto. Não, você tem que fazer bem feito. Então eu estou procurando essa evolução agora de saber aonde estar, com quem estar, como gastar o meu tempo hoje, em prol não só de negócios, resultados financeiros, mas também em prol de ajudar as pessoas. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas nessa evolução do tempo? Aí amanhã eu vou dar palestra, por exemplo, para um sindicato, Sindimóveis, pessoal do Sindimóveis. Quanto você cobra? Eu falei, para quem que é? Para os corretores. Eu falei, então eu não cobro. Que legal. A construtora Saraiva de Resende vai oferecer a palestra. Nós achamos que você ia cobrar. Não preciso cobrar agora. Que Agora eu legal. preciso ajudar. Então, é para os corretores. Vocês vão cobrar? Não, é gratuito. Então, eu não vou cobrar também. Então, chega um certo ponto da nossa vida que a gente precisa começar a proporcionar e devolver isso para a sociedade. Legal. Eu já faço isso há algum tempo, com o próprio Café com Negócio. Mas isso tem que ser sempre, não dá para ser pontual, né? Então, voltando, eu sou muito chato, mas em alguns momentos eu sou legal no dia, mas são poucos momentos, porque o negócio Eu é tô tenso. te achando legal. Legal. Tá legal demais. Eu queria fazer uma tranquilo. pergunta antes da gente entrar na roda de tereré. A gente vai entrar na Tá. roda de tereré, né? Não. Ou não? Pode- Não? pode Vamos fazer. perguntar um pouquinho sobre os hobbies dele, porque ele tá eu falando ia de fazer essa trabalho, então pergunta. faça essa Porque eu pergunta. achei, além de você ser um cara criativo, né? Extremamente organizado, né? Tem foco, enfim, do que você tá contando pra gente aqui. Então, assim, o Djan, a rotina do Djan. Se tivesse uma coisa, eu queria perguntar, na verdade, da tua rotina, não sei se a gente vai dar tempo de falar tudo, Falei que não mas ia dar uma tempo. coisa, assim, que você faz todos os dias, que é essencial pro Djan que a gente tá vendo aqui hoje. Depois do pós-problema de saúde, em 2014, uma coisa que eu faço todos os dias hoje, 5 horas da manhã eu estou na academia. Show. 5 horas Nós da manhã. também. Eu também. Então, 5 horas da manhã, academia. Segunda, quarta e sexta, né? Na terça e quinta, às 6 horas da manhã, eu tô na bike, Nossa. lá na Velocity, lá com a Nina, com a tia.
E quarta, como é que é? Segunda e quarta noite eu faço tênis ou beach tênis. Então isso eu não abro mão mais hoje. Legal. Né? Apesar de Saúde em nesses dia. lugares hoje eu tomei uma bronca da professora, que eu e o Zé lá do Tomás Esfirra, a gente tem um programa lá de fazer o exercício, aí a gente tava já negociando umas coisas, ela falou, ó, parou. Aqui Aqui. não. Não, é 5 horas da manhã não, porque eu fazia à noite, né? E à noite não dava, se encontra todo mundo, acabava não treinando nada, ficava na esteira negociando as coisas. Uhum. Aí hoje de manhã, 2 minutos, eu falei, mas foi só 2 minutos. Ela falou, foi você que me falou que no contrato nosso não era pra você conversar. Falei, ah, então tá bom. Sem negócios, só E saúde. Eu acredito num negócio assim, se você quiser começar uma transformação, começa pelo corpo, porque É por aí. ele acaba reverberando para todas as outras áreas. Energia, né? É por aí. Exatamente, cara. Você já começa a ver um cara diferente no espelho e aí as coisas começam a acontecer. Cabeça, né? E você não precisa de nada. É só você ir lá e fazer. Dá pra correr na rua, não precisa da esteira, enfim. Começa pelo corpo. Quer fazer uma transformação, começa pelo corpo. Acordando cedo, talvez dormindo tarde, e nesse meio falando com... Hoje eu consigo dormir um pouco mais cedo. Eu dormi muitos anos, 4 horas por noite, né? Pra mim é normal dormir 4 horas por noite. Mas aí tem um amigo meu que falou assim, ó, você precisa dormir um pouco mais, no mínimo 6. Eu falei, então hoje eu tô dormindo eu durmo 6 6. horas por noite. E é um sacrifício dormir 6, hein? Nossa Se você Senhora. dormia 5, tava 5 bom. tá ótimo já. 4 é legal. 5 tá ótimo, mas 6 eu acho um exagero. Mas eu tô nessa E rotina, uma nesse desafio. curiosidade, você faz a higiene do sono para esse Que a gente faz o quê? Engenheiro? Uma Liga higiene o de sono, não faz? celular antes da uma hora antes de dormir, porra nenhuma. apaga as Nada. E luzes. você acorda bem, cara. Eu durmo. Você É o seguinte, conversa com o Werner. seu corpo, com a O sua negócio é o mente? seguinte, o negócio é o seguinte, eu sou robotizado. É o seguinte, a hora que tem que dormir, a dona Ana fala assim pra mim, Júnior. Ela vira e fala assim, ó, vamos dormir, vamos dormir. Então tá bom. Eu viro e durmo. Eu não tenho, é pra dormir. Ó, então dormir 30 segundos, ela fica, pô, porque ela tá lá, ela leva 1 hora pra dormir, engenharia do não sei o que, não sei da onde, a leitura, eu durmo. Você tem que dormir, aproveita e dorme. Né? Agora, se eu tiver parado aqui, ó, vai atrasar o nosso podcast. Tem 15 minutos falando, então tá bom. Me chama a hora que for. Eu encosto, se eu tenho É, tempo. quem dorme pouco consegue fazer Eu faço isso Sabia? em 10 minutos de aham, sono pra mim, aham. Sabrina. Nossa, Não, às vezes eu deito da cama e falo, Alexa, me acorda daqui 5 minutos. né? Aí eu deito, ela Sonho. Em desperta 5 e minutos eu sonho. E olha que interessante, você pode perceber que a gente tem alguns outros episódios e é praticamente um padrão, né? As pessoas têm um padrão de sucesso. Sempre mantém esse padrão, cuidando da saúde, cuidando do conhecimento, cuidando do network. E é muito interessante. Sempre aprendendo algo Sempre novo. aprendendo algo novo. Eu vou dizer uma coisa, e um outro hobby que eu tenho, né, que é a questão da pintura, enfim, leitura e educação, ouvindo muito, mas uma coisa que eu não abro mão, as minhas filhas não moram com a gente, estão morando fora há algum tempo, já há alguns anos. Então, assim, quando as meninas ligam e falam, oi, pai, aí eu paro o que estiver fazendo. Falo, Legal. com licença, eu vou ter que atender a Eduarda ou a Helena, enfim. ou Elas a moram dona onde Ana. hoje, Jean? A Helena mora na Dinamarca e a Eduarda mora na Alemanha. Que legal. A E elas ideia puxaram você assim, no 220? 100 e 220. A Helena puxou mais a mãe, é um pouco mais tranquila. A Ana é chefe de cozinha. Legal. E a Eduarda me puxou, ela é psicopata. Que legal. Você sabe que eu já ouvi falar que trabalhar com chefe, né? Trabalhar com alimentos vai ser uma das coisas que a IA não vai tirar. Assim, no futuro, lá no futuro, muito jeito, futuro, tem quem jeito. mexe com essa parte de saber cozinhar, de chefe e tal, nunca vai perder. Muita mão, né, Sabrina? A Ana passa, você vai lá. É amor, né? Você pode ir lá Cozinhar em é casa, a amor. Ana vai ensinar você, vai te dar receita, Legal. ensina. Não vai sair do mesmo jeito. Vai sair do seu jeito. E não é que eu não estou falando vai sair do mesmo jeito, vai sair melhor ou pior. Não, não vai sair do mesmo jeito dela. Às vezes você não gosta do jeito que ela faz, enfim, eu vou fazer do meu jeito. E o seu jeito fica bom para você. Então o IA não consegue chegar nessa. Porque ele vai trazer para você todas as informações, vai desenhar tudo, maravilha. Mas na hora de fazer, é o que nós estamos fazendo aqui. Né? E esse contexto, relacionamento, e aí eu acho que é o Essa segredo. energia, frequência, né? O segredo para mim, o segredo do meu sucesso hoje, na minha vida, o sucesso que eu tenho na minha vida, que eu entendo que eu tenho sucesso, chama-se relacionamento. Não tem outro. Eu só estou aqui por conta de relacionamento. Uma vez eu resumindo o que é network, a gente tem que primeiro gerar um valor para a pessoa sem esperar nada em troca, né? Você tem alguma dica de como fazer esse network, se fazer
Primeiro, bom, sabendo assim, networking para mim é muito mais dar do que receber. Isso. Eu tenho uma frase que eu uso e gosto de brincar com essa frase: eu prefiro ter para receber do que ter para pagar. Então, eu posso ajudar? Posso ajudar? Vou ajudar. Mas entenda que networking não pode ser algo que eu espere algo em troca. Então, se eu vou fazer alguma coisa hoje, se eu vou Gerar valor sem atender, esperar nada em troca. gere valor, trabalhe a sua imagem, o seu conteúdo, o seu trabalho, o que você faz, trabalhe de forma com que o outro entenda que precisa falar com você. E nesse falar comigo, eu não estou aqui por algo em troca, chegar, porque se eu estiver sempre pensando no que eu vou ganhar com aquela conexão, aí já não é mais networking, né? Legal. Aí já é mais, aí tem outras palavras, enfim, aí como é que fala? Eu estou com segundas Interesse. intenções, interesse. Então entenda, eu converso com o pessoal o Jorge ali da cantina ali, o cuidador do carro lá, é meu amigo há muitos anos lá. Eu sento lá, converso com ele, ficamos conversando, aí eu encontro com outro, assim, também não tem hierarquia, eu trato todos do mesmo jeito, com a mesma franquia e com a mesma sinceridade, porque, podia, mas ele é o guardador de carro, e daí? Eu não fui guardador de carro porque eu acho que não tinha essa oportunidade lá pra mim. Talvez eu tinha feito um dinheirinho lá E atrás. tem um conhecimento Fácil. surreal de vida. Né? Fantástico, fantástico. Muito a nos ensinar. Você senta lá com o baiano da pipoca do baiano lá na Massi, lá, meu irmão, o baiano, nossa senhora. Senta lá com ele e me conta umas coisas que só ele sabe, ele tem informação do negócio. Então, são conhecimentos e aprendizado que todo mundo pode trocar. Eu acho que network é isso, é ser Com certeza. verdadeiro. Djan, e olhando um todo assim para sua vida, você teria um momento especial assim que você possa dizer O assim? momento mais incrível Mais que você já irado, viveu. mais- Você fala ou não? Só incrível. Incrível foi OAB. incrível foi... Essa ficou- Não foi. Incrível foi entrar na sala de aula na universidade, né? Indo para a universidade. Na época, saindo da escola, do terceiro ano, indo para a universidade, entrei na sala de aula, primeiro dia de aula. Eu e o Munir Hawash, um amigo meu de coração, muitos anos de amizade. Entrei na sala de aula, naquela época a sala de aula tinha 60 pessoas, era uma sala de aula, era tudo cheio, né? Administração de empresas com ênfase em marketing, era chique o negócio. Aí eu entrei na sala de aula, olhei uma menina na primeira carteira CDF, né? Pelo visto, primeira carteira. Eu olhei a menina, virei pro Munir e falei assim: eu vou casar com aquela Sério? mulher. Olha. Era dona... Aí ele falou assim: para, você vai estragar a vida da menina. Era a dona Um Ana. mês depois eu tava namorando com a dona Ana e eu acho que foi daí que esse é um momento especial. Aí veio Helena, veio Eduarda, veio todo mundo, veio a Magnólia. Então é esse momento de eu tenho alguns pressentimentos, acontece comigo Legal. isso. Eu tenho alguns pressentimentos de olhar algumas coisas e enxergar coisas. Enfim, na hora que eu olhei, eu falei: acho que eu vou casar com aquela menina. E aí de lá nasceu tudo, começou a virar tudo por conta disso, porque era mais um check no lixo lá, achei quem eu vou ficar pro resto da minha vida, que vai ficar comigo pro resto da minha vida e vai ajudar a construir essa história, porque eu não construo nada sozinho. Aliás, eu costumo dizer que a dona Ana é a melhor parte de mim, né? Porque ela é a parte muito mais educada, muito menos estressada. Beijo pra muito... dona Ana. Ela é a que, de fato, é a melhor parte de mim. Então, se é um momento especial, é esse. Que legal, que legal. Legal. Antes da bom. gente ir pra Rocha Tereré, Tá, e qual vamos. foi a virada de chave? A gente já Virada tá de chave foi finalizando. Vancouver, né? Vancouver virou tudo. Quanto tempo você ficou em... Vancouver, na verdade, finalizando, vou falar rapidamente. Vancouver é o seguinte: eu vinha de 9 anos de uma multinacional da Ibratim, eu fui gestor de marketing nacional dessa empresa, lá em São Paulo, vida de São Paulo, aquela loucura toda, e vai e volta. A Ana com as meninas moravam aqui, então fiquei 3 anos indo e voltando toda semana. Então, você imagina, sem exercício, comendo mal, café, 13, 15 cafés por dia, aquela loucura toda, porque você precisava ganhar dinheiro na conta, maravilha, não sei o que, e morrendo e não sabia que estava morrendo. Um dia, voltando para o hotel, eu morei lá no Ibis Tamboré 3 anos lá no hotel. E um dia eu cheguei no hotel, fui almoçar 9 horas da noite e aí começou a paralisar minha perna, o braço e eu fiquei sabendo que quando isso dava, eu estava com 38 anos, isso em 2014. Quando isso dava esse infarto, seja lá o que for, antes dos 40, sempre foi fulminante, né? Então eu tinha muito isso na minha cabeça. Aí eu parei, sentei, o pessoal veio me ajudar, não sei o que, lá, e eu voltei pro quarto, tomei um banho, Nossa, tô deitei arrepiada. e desmaiei.
Eu não sei se eu dormi ou se eu desmaiei, enfim. Aí não fui no médico. No outro dia eu fui pra empresa. Cheguei lá na empresa, perguntei na empresa quantos dias eu tinha um monte de dias lá a ver. Falei, eu preciso de 30 dias, quero 30 dias de férias. Aí a psicóloga lá do RH falou assim, mas o que tá acontecendo? Você não tira 30 dias, você não deixa a sua equipe tirar 30 dias de férias? Eu falei, ó, eu preciso de 30 dias de férias. Não quero discutir, eu preciso ir embora. Quando? Agora, segunda-feira. Isso era na sexta. Eu falei, eu preciso agora, já. Peguei 30 dias, peguei um avião na semana seguinte, fui para Nova York, que aí era um curso que eu queria fazer lá em Nova York, que chama Berlitz School, que era um curso de inglês individual. Fiquei um mês lá em Nova York sozinho, só eu e o professor, 2 professores, um de manhã e outro à tarde. Na verdade, fui lá fazer o inglês, mas fui lá para desligar, desliguei o celular, fiquei em Nova York sozinho lá, andando, museu, Respirando. pensando, tomando café, passeando com o professor. E é legal a aula lá na Bertz, que assim, a gente saía, chegava, deixava o material na sala de aula, só eu e ele. Aí ele falava assim, você gosta de café? Nós vamos tomar um café italiano lá no Brooklyn. Aí a gente pegava metrô, ele ia me ensinando as quebradas de Nova York. Fiquei lá 30 dias, no final dos 30 dias eu liguei pra dona Ana, falei, ó, sobe com as meninas, vem pra cá, eu já sei, já resolvi o que nós vamos fazer. Aí ela chegou lá, eu falei, sentamos lá no Central Park, na Sarah Betts, na frente do Central Park, eu falei o seguinte, aonde vocês querem morar no mundo? Eu vou parar um ano só para dedicar a vocês e a gestão empresarial. Vou estudar um ano Nossa. só para vocês. Aí nós fomos parar em Vancouver, essa foi a virada de chave. Cara, 2014, aí ficamos até 2017. incrível. Que Era para ficar só um Incrível. ano, mas aí Vancouver, aí nós fizemos um sacrifício de ficar mais um pouquinho mais. Bom, aqui nós temos uma parte que chama Roda de Tereré. É um quadro nosso aqui do podcast. E na roda de tereré não tem muita conversa, não tem muita resenha. A gente pega a guampa, né? Toma e já recebe logo. Como tá acontecendo aqui agora? É um E bate-bola aí a gente vai rapidão. fazer um bate-bola com o nosso convidado, o Djan. Sabrina, pode começar? Aí, ó. Isso acontece sempre. Isso acontece, isso é normal. Normal. Molhou, Djan? Não é a primeira vez, fique tranquilo quanto a isso. Vamos lá. Sem corte, vamos direto. Vamos lá. Tá. Bora. Sem falar o que você tem, o que você faz, quem é você? Quem é o Djan? Quem sou eu? É. Um pai de família apaixonado, babão, um empresário workaholic e flamenguista roxo. Boa. A gente tava se dando bem, velho. Você é do Vasco. Eu sou vascaíno. Ah, mas isso é time. Ô, Djan, Você já conheceu o Vascaíno? Eu tô falando de futebol, o cara fala que é vascaíno. É o primeiro que eu conheço. Ó, se juntar ele mais a torcida toda do Vasco aqui em Campo Grande, dá uma Kombi. Dá. Me cabe pra mais gente ainda. Ô, cara, tava gostando dele. Flamenguista roxo, pai apaixonado e workaholic. Legal. E, Djan, quando você acorda, qual que é o primeiro pensamento do dia? Primeira coisa que passa pela sua cabeça. Que Deus me abençoe e que o dia vai ser maravilhoso. Abençoado. E além da dona Ana. Oh, desculpa, te cortei. Não, é que assim, né? Como é que eu vou dizer? Assim, até que não é o caso, mas nem todo mundo acredita, mas enfim. Eu tenho certeza que Deus virou para mim e falou assim: ó, meu filho, quando eu nasci, ele falou: esse é meu. Esse é meu e boi no lambe. Entendeu? Deixa ele comigo. Então como ele já falou isso comigo, eu já sei, então o dia vai ser sempre abençoado. Amém. E tirando a dona Ana e as meninas, tem alguma outra paixão? Magnólia. Uau! A Magnólia. A Magnólia é a nossa Golden que manda na casa, porque as meninas foram embora, então a Magnólia, você imagina o tanto que a Magnólia manda na casa. Essa é a paixão. Fora viajar, né? Viajar é todo mundo, né? Você é muito bem-humorado. Tem alguma coisa que te tira do sério? Tem falta de organização, falta de disciplina e falta de foco. As 3 coisas que ele falou. Você vai trabalhar comigo, não dá certo. Eu detesto, enfim, eu sou contra e detesto pessoas que são embaixadoras do gerúndio. Estaremos resolvendo, estaremos analisando, então não faz. Então deixa que eu faço, obrigado, próximo. Vamos ser amigo, vamos conversar. Legal. Mas não, ou você faz ou não faz. O profissional de mercado hoje, que tem muita justificativa, ele está fora do mercado. Comigo não trabalha. Justificativa não é
um profissional qualificado. Quem é muito justificador, ou seja, se fica o porquê que eu não fiz isso, por que eu não fiz aquilo, por que o governo, por que a minha empresa não vai bem, porque o governo isso, porque o governo sempre arranjando desculpa e justificativa, não funciona. Eu ia falar, né? Em Mato Grosso do Sul, no Brasil, o Brasil não é para amador. Ou você é muito foda no que você faz, ou você tá fora do jogo. Porque mais ou menos, desculpa, fica em casa. O casamento mais ou menos, eu faço o casamento mais ou menos, eu estudo mais ou menos, eu trabalho mais ou menos, e você ainda quer resultado nessa merda de vida, porra? Não dá. Tem que dar o seu melhor. Ah, eu já fiquei Não fazer puto, o que é viu? Já possível. Ai, viu? Fiquei falando sério. Vai, tamo acabando, Djan. Vai, Berto. Você contou algumas loucuras aqui, né? Dá até pra pular essa. Acho que dá pra pular essa. Se você tiver mais alguma rápida, assim, uma loucura que você fez algum dia, fora essas que já contou aqui no podcast. Cara, deixa eu ver se eu posso acho que já contar, tá né? bom, É melhor não contar. Pula essa, pula essa. Vou te dar o Silvio Santos, né? Tem que Ufa, pular, né? ufa. Pula. Ele vai pular, pessoal. Não, porque envolve muita gente. Então pronto, Nossa. vai expor as pessoas. Hoje, assim, qual pessoa você poderia dizer que mais marcou a sua vida? E por quê? Ah, minha mãe, né? Legal. A minha mãe, porque da onde nós saímos e como nós saímos, ela é fundamental. E aí a dona Ana, enfim, são duas mulheres, a minha irmã também. Eu sou rodeado de mulheres maravilhosas, fortes. né? Eu sou rodeado de mulheres maravilhosas. Então, assim, a primeira é a dona Ana, com certeza. Que legal. Qual um valor inegociável? Aliás, a primeira é minha mãe, aí a segunda dona Ana, né? Só confundindo tudo. Qual o valor, o quê? Inegociável, que você não Honestidade, né? Honestidade. abre mão. Legal. Tem que ser honesto acima de tudo, de tudo, de tudo. Honestidade. Se a gente for falar de propósito, você acha que o Djan tá cumprindo o propósito dele? Qual é o seu propósito de vida? Meu propósito de vida assim, ele mudou um pouco nessa caminhada, mas o meu propósito de vida é ajudar as pessoas, é fazer essa conexão, é trazer o que você tem de melhor. Eu costumava trabalhar com mentoria, né? Fazer mentoria com algumas pessoas, com alguns profissionais. E hoje eu faço mentoria, na hora que eu vejo, eu tô fazendo mentoria no normal, no bate-papo, que fica automático, mas é isso, é ajudar a pessoa. Porque às vezes a pessoa me liga e fala, posso ir tomar um café com você? Eu falei, já vem, né? Alguma coisa tem. Aí senta lá, aconteceu isso. Eu falo, então, é isso, vamos. Eu só saio de lá. Então, acho que esse é o propósito de vida, E tem mudar. feito muito bem, eu posso dizer isso, já fui tomar café com você e sair de lá impactado, isso é muito legal. É mudar a vida das pessoas. Eu acho que esse é o propósito. E qual legado você quer deixar, Djan? Fala pra mim. O legado, cara, eu nunca pensei nisso, né? Mas eu acho Diz que é que um o propósito, legado. diz que a herança é o que você deixa para as pessoas, né? E o legado Valor. é o que você deixa dentro das pessoas, né? Acho que o legado é isso, eu não vim até aqui para desistir agora, né? Então, assim, nunca desista, né? Nunca. Eu achei muito legal essa premissa de dar mais do que receber. As pessoas Sempre. deveriam entender sempre isso. Sempre, Dar sempre, mais do que sempre, receber vai te sempre. levar a níveis surreais. Sempre inimaginável, Exatamente. inimaginável. Eu tenho por mim, às vezes, eu detesto cobrar, né? Então, assim, às vezes, o que você precisa, meu filho? Eu preciso disso. Então, tá bom, tá aqui, vai lá, faz. Agora, você tem a oportunidade de não aproveitar, aí a culpa é sua, não é minha. Então, eu tô ali para ser um canal, um transformador, um condutor. Agora, se a pessoa tem gente que não quer ser ajudada, aí não tem jeito. E tem algum sonho que você ainda não realizou? Sonho. Tem vários, mas deixa eu ver se eu posso contar aqui, porque é o seguinte, É que a gente você pode possa saber, compartilhar, né? né? então, porque deixa eu explicar um negócio pra vocês. Eu tenho um perfil de quando eu for fazer alguma coisa, eu não conto o que eu vou fazer. Na hora que você vê, já foi, já fiz, e inclusive já até terminei o sonho, já tá tudo certo. Mas tem vários sonhos. Um deles é, como é que eu posso dizer aqui? Encaminhar as minhas filhas, vamos colocar assim, encaminhar elas na vida profissional e que elas sejam independentes e tenham sucesso também. Legal. Esse é um dos grandes Ó, a sonhos. gente fala que todo mundo que vem aqui vira nosso amigo, né? A gente vibra igual, o coração tá unido, a gente se emocionou, arrepiou. Então, a gente queria saber de você, quem você acha que deveria estar aqui com a gente? Abrindo o coração, contando da infância, falando um a mais do que só negócios, entendeu? Quem que você diria assim, o fulano tinha que estar Indicaria? aqui no Novocast contando a história dele também. É muita gente, né? Mas assim, o Pedro Abelha da Gazeta Mercantil devia estar aqui, deixa eu ver aqui, o professor Pedro Chaves, que eu sou apaixonado pelo professor Pedro Chaves, a família inteira devia estar aqui. Deixa eu ver, a dona Rosângela, minha mãe, devia estar aqui.
Deixa eu ver quem mais. Cara, é muita gente. Ajuda a gente, então. Feitosa, Grupo Feitosa. Ajuda a Eu não gente conheço depois. muita gente. Eu não conheço muita gente, Ah, mas se eu posso. você não conhece. Ó, a Rosângela, eu falei pra ela, ó, você tem que estar lá com a gente porque vale muito a pena. E foi legal demais, porque foi divertido, né? Foi divertido, a conversa divertida Eu pra caramba. falei, né, que a conversa ia ser séria, não ia ser séria. Não, e a gente até extrapolou E na hora aqui. a gente Vamos tem à uma última pergunta pra encerrar. sempre que a gente Final, de deixa verdade. Pra encerrar, se tivesse que uma mensagem do Jean fosse aparecer em todos os celulares, não tem como escapar dessa mensagem. Ligou a TV, aparece o Djan mandando essa mensagem. Pegou no celular, aparece o Djan mandando essa mensagem. Que mensagem lá que você eu falo? deixaria Isso. para as pessoas? Faça Pro mundo por- inteiro. Faça por merecer. Só isso. Uau, incrível. A oportunidade está aí, né? Faça por merecer. É do final do filme O Resgate de um Soldado Ryan. Se não assistiu, assista. Bom, tivemos uma conversa incrível aqui com o Djan de Barros, realmente foi surpreendente, contou coisas que muitas pessoas nunca ouviram. A gente está muito feliz, eu fiquei encantado aqui. primeira vez, né, João? Pela primeira vez. Cara, muito obrigado, Djan, foi muito legal, espero que todos tenham gostado. Legal demais, você é um cara muito divertido. Como a Sabrina disse, nós somos amigos agora, né? Todos nós somos amigos. Obrigado pela presença, pelo tempo, tá? E pelos ensinamentos aqui. Foi demais mesmo. A gente Eu agradece agradeço. que você foi vulnerável, né? Abriu seu coração, Pouquinho. contou, né? E a gente curtam, pessoal, sigam o canal, né? Distribuam esse episódio, porque tem muita coisa valiosa aqui pra gente aprender. E fica a nossa gratidão, tá? Eu que agradeço ao novo Cast Podcast, verdadeiramente sul mato-grossense. Obrigado pela oportunidade. E, pessoal, curtam o canal, assistam o canal e, principalmente, compartilhem o canal com os seus amigos e colegas de trabalho. Eu posso avalizar aqui e dizer que é um super podcast de conhecimento, aprendizado. Muito obrigado a todos. Gratidão. Valeu, gente. Valeu. Até o próximo.